Dizem que todos os caminhos levam a Roma, mas no espaço, todos os caminhos levarão ao Sol e serão feitos de lasers. O curioso sobre a luz é que ela não tem massa, e ainda assim consegue empurrar objetos. Cada fóton carrega momento, um pequeno impulso que, multiplicado por trilhões e trilhões de fótons e aplicado de forma contínua, se torna uma força real. E ao contrário dos gases de escape químicos, essa luz não precisa de tanques de combustível nem de massa de reação. O universo fornece todo o impulso que você quiser, desde que seja possível gerar ou captar fótons suficientes. Hoje vamos explorar os relés interestelares como forma de mover não apenas informações, mas também pessoas e cargas, e discutiremos alguns métodos, como buracos negros funcionando como hubs regionais galácticos. Um dos métodos mais fascinantes envolveria não apenas transmitir sinais por lasers de comunicação, mas também propulsionar naves com eles. Uma das coisas mais frustrantes sobre foguetes é que, quanto mais rápido você quer ir, mais combustível precisa, e quanto mais combustível adiciona, mais precisa empurrar o próprio combustível. É uma armadilha exponencial, a infame tirania da equação dos foguetes. Se você quiser atingir apenas 1/10 da velocidade da luz e desacelerar novamente, quase toda a massa da nave precisará ser combustível. Mesmo com fusão nuclear, não é possível carregar o suficiente sem transformar o veículo em um gigantesco tanque voador. É por isso que, para viagens interestelares, o melhor combustível é aquele que você não precisa carregar. Outro aspecto crucial de um propelente ideal é sua velocidade de escape, ou seja, quão rápido os gases saem pela traseira da nave em relação a ela. Quanto mais rápido saem, menos combustível você precisa para atingir a mesma velocidade final, e geralmente é impraticável alcançar uma velocidade final mais de 3 a 5 vezes superior à velocidade de escape, ainda menos se precisar também desacelerar. Bons combustíveis químicos chegam a alguns milhares de metros por segundo. Um motor de fusão pode atingir alguns milhões de metros por segundo. Aí entram os fótons, partículas minúsculas e sem massa que se movem à velocidade da luz, algumas centenas de milhões de metros por segundo. Direcione um feixe de luz sobre algo e ele sente um empurrão. Direcione sobre um espelho e o empurrão é 2 vezes mais forte. Fraco, sim, mas absolutamente constante. Reflita fótons suficientes, por tempo suficiente, e você tem um motor que jamais se esgota. Uma vela impulsionada a laser não precisa carregar seu próprio propelente. O propelente fica em casa, transmitido de longe. É o código de trapaça definitivo contra a equação dos foguetes. Deixe o tanque de combustível no solo e empurre a nave diretamente com luz, ou guarde todo o combustível para desacelerar do outro lado. A matemática funciona de forma brilhante. Uma superfície perfeitamente reflexiva sente o dobro da força equivalente à potência do feixe dividida pela velocidade da luz. 1,5 gigawatt de energia laser, equivalente a toda a produção da usina Hoover, gera força suficiente apenas para acelerar 1 quilograma de nave a 1 grama, a força da gravidade terrestre, cerca de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso não é exatamente ideal para decolar de planetas ou acelerar para reduzir velocidades interplanetárias. Seria mais eficiente usar algum propelente aquecido por laser. Mas esses sistemas têm limites de temperatura e velocidade antes de danificar a nave. Então, para velocidades acima disso, os fótons fazem todo sentido. Os únicos limites são sua paciência, sua capacidade de geração de energia e até onde você consegue manter o feixe focado. Em breve, vamos analisar os números desse sistema em detalhes, porque precisamos entender a matemática para compreender suas limitações. E a logística do sistema, incluindo por que ele precisa de repetidores. Mas antes, algumas observações sobre alternativas que exploraremos mais adiante. Para começar, tecnicamente, o propulsor ideal seria algo como os neutrinos. Quase tão rápidos quanto a luz, eles atravessam tudo sem destruir sua nave ou vaporizar tudo que está atrás dela. Em princípio, isso é extremamente atraente. Você evitaria os danos colaterais aterrorizantes de um laser de petawatt focado em uma vela distante, capaz de incinerar uma cidade inteira se desviado por apenas um instante. O problema está exatamente no oposto de sua maior vantagem. Os neutrinos mal interagem com a matéria. Tentar absorver luz, ou até mesmo refletir luz para ganhar impulso extra, seria ainda mais difícil. Não temos nenhuma maneira realista de gerar, colimar ou refletir um feixe de neutrinos, muito menos usá-lo como propulsão. A mesma lição prática se aplica ao segundo ponto.
manter o feixe no alvo. Na outra extremidade do espectro estão as ondas de rádio, ideais para comunicação, com comprimentos de onda que variam do tamanho de uma pessoa ao tamanho do nosso planeta. Mas comprimentos de onda menores focam melhor. Por isso, raios X e raios gama, cujos comprimentos de onda são da ordem de átomos ou núcleos atômicos, respectivamente, produzem os feixes mais precisos, capazes de permanecer no alvo por distâncias muito maiores. Porém, eles são extremamente difíceis de manipular. Espelhos comuns deixam de funcionar quando os comprimentos de onda se aproximam do espaçamento atômico, já que são construídos de átomos. Portanto, não é possível simplesmente construir um espelho plano para refletir raios X ou gama. Em vez disso, são necessários truques exóticos, óptica de incidência rasante, refletores de plasma ou enormes dispositivos de elétrons livres. E mesmo assim, problemas de conversão e temperatura destroem a eficiência. Em resumo, a física diz que o melhor feixe é o de menor comprimento de onda que você consegue realmente gerar, apontar e refletir, e não necessariamente o que parece melhor no papel. Em terceiro lugar, nem sempre precisamos usar lasers para isso. Poderíamos usar feixes de partículas. Por exemplo, seria bastante útil enviar a uma nave um feixe composto de material que ela pudesse usar como propelente, como hidrogênio ou combustível como antimatéria, ou até mesmo suprimentos de materiais úteis como oxigênio ou ferro. Isso é problemático. Porém, porque para acelerar partículas a essas velocidades é necessário um acelerador de partículas, que não é exatamente conhecido por sua eficiência. Mas o mais importante é que aceleradores funcionam com partículas que possuem carga elétrica líquida, positiva ou negativa. E o problema com um conjunto de partículas carregadas é que elas tendem a se repelir, fazendo o feixe se dispersar. Também não é prático enviar quantidades iguais de partículas positivas e negativas juntas num mesmo fluxo, como misturar prótons e elétrons para formar um feixe de hidrogênio, pois assim a nave não conseguiria defletir ou desacelerar magneticamente as partículas para capturar seu momento. E então você estaria basicamente atingindo sua nave com um feixe de partículas extremamente poderoso, o que seria útil para destruir naves inimigas, suponho. É possível contornar a dispersão de partículas carregadas alinhando-as em uma única fila, com largura de uma partícula. Mas isso não é uma solução completa. Elas não permanecerão perfeitamente alinhadas e começarão a se dispersar. E talvez mais importante ainda, mesmo que o espaço entre as partículas fosse de apenas 1 nanômetro e elas se movessem efetivamente à velocidade da luz, haveria cerca de 300 quatrilhões de átomos de hidrogênio atingindo sua nave. E embora isso pareça muito, e de fato é em termos de energia, mesmo que seja menos de 1 micrograma de matéria, por maior que seja, simplesmente não gera muita força. Isso empurraria uma nave de 100 toneladas, já bem pequena para uma espaçonave, com menos de 1 milionésimo da força gravitacional. A luz, por outro lado, pode ser concentrada de forma extremamente precisa. Fótons não se repelem, não se atraem e não colidem entre si. Eles são bósons, um tipo de partícula que pode se sobrepor, ao contrário dos férmions, que geralmente formam a matéria. Até onde podemos focalizar feixes de luz. Quanto mais longe você quer enviar a luz, mais ela resiste. Um feixe laser perfeito parece uma linha reta, mas a natureza não permite que a luz permaneça perfeitamente nítida. Ela se espalha, lenta, previsível e implacavelmente, graças à difração. Todo feixe, por mais puro que seja, eventualmente se alarga como ondas em um lago, para manter um feixe concentrado em distâncias astronômicas. 2 fatores são decisivos: o comprimento de onda e a abertura. Comprimentos de onda menores mantêm o foco por mais tempo e emissores mais largos produzem feixes mais estreitos. É uma relação simples, mas as escalas envolvidas são impressionantes. O alcance de Rayleigh, a distância onde o feixe começa a se dispersar normalmente, varia com o quadrado da abertura dividido pelo comprimento de onda. Dobre o diâmetro e você mantém o foco 4 vezes mais longe. Reduza o comprimento de onda à metade e o feixe vai 2 vezes mais longe. Faça os dois e ele vai 8 vezes mais longe. Após essa distância, o feixe começa a se dispersar como a luz comum, seguindo a lei do inverso do quadrado. Ou seja, para dobrar a distância efetiva, o receptor ou espelho precisará ser 2 vezes mais largo, ou 4 vezes maior em área. É por isso que feixes de energia de alta potência não são simples satélites convencionais. São megaestruturas colossais. Por isso, os emissores vivem no espaço, não na Terra.
Imaginamos imensos faróis orbitais próximos ao Sol, fornalhas solares ou torres de fissão coletando energia e enviando-a para fora em raios estreitos e contínuos. A escolha do comprimento de onda determina até onde essa rede pode se estender. Feixes de rádio e micro-ondas são fáceis de produzir e muito eficientes, mas se dispersam rapidamente. Suas ondas longas simplesmente não conseguem permanecer confinadas. Mesmo um transmissor de micro-ondas de 10 km apontando para um receptor de 100 km de largura só permanecerá focado por cerca de 3 unidades astronômicas, suficiente apenas para a transferência de energia no sistema interno. Além de Marte, no cinturão de asteroides, mas muito aquém de Júpiter. A luz infravermelha e visível ampliam esse alcance 1000 vezes. Um laser de um micrômetro disparado de uma abertura de 10 km poderia entregar energia útil através de milhares de UA, suficiente para abastecer habitats distantes ou acelerar naves a velocidades interestelares. Com raios X, a precisão se torna absolutamente impressionante. Um emissor de 100 metros poderia permanecer focado por mais de 550 UA, com pontos de impacto medidos em quilômetros, não em milhões. Mas o preço é devastador. A produção de raios X coerentes desperdiça quase toda a energia de entrada. E espelhos capazes de refletir comprimentos de onda tão curtos praticamente não existem. Você pode criar um feixe de raios X ou pode sobreviver a um, jamais os dois ao mesmo tempo. Assim, as civilizações encontrarão seu equilíbrio conforme a tecnologia avançar. Micro-ondas para eficiência em alcances interplanetários. Luz para longas distâncias ou comunicação. Infravermelho como solução intermediária. Ultravioleta ou raios X suaves se conseguirmos dominar melhor sua reflexão e geração. Cada feixe é um compromisso entre potência, precisão e praticidade, e todos devem obedecer à lei cósmica implacável. Ao atingir o alcance de Rayleigh, a lei do inverso do quadrado assume o controle. Dobre a distância e o brilho do seu feixe cai para um quarto. Um estiramento de 10 vezes custa 100 vezes em intensidade. Ninguém escapa disso. O que a tecnologia pode fazer é adiar o inevitável, ou manter o foco tempo suficiente para que o feixe faça diferença, para que naves naveguem e estações brilhem na escuridão. No fim das contas, até onde você consegue focar um feixe tem menos a ver com o que o universo permite, e mais com o tamanho que você está disposto a construir. E o tamanho importa muito, porque não é possível passar um feixe de 1 trilhão de watts por uma abertura de 1 metro. Você derreteria tudo, incluindo o próprio metro. É aqui que os relés entram em cena, porque mesmo supondo que você consiga gerar um feixe de laser arbitrariamente grande para impulsionar uma nave, a velocidade que ela atinge depende de quão poderoso é o feixe e por quanto tempo ele incide sobre o espelho na traseira, ou no espelho frontal, caso a nave fique atrás dele. Como observação, a imagem padrão aqui se assemelha ao Motor Orion, onde detonamos ogivas nucleares atrás de uma nave contra uma placa de empuxo na popa. Mas o Motor Medusa, onde a nave fica suspensa atrás de uma longa vela, contra a qual as ogivas explodem puxando a nave, pode ser uma abordagem superior. Por quanto tempo e com que potência? Bem, imaginando uma nave ARC clássica com o Stanford Taurus ou Neosolidor como área habitacional principal, com algo entre 10 megatons e 10 gigatons de nave respectivamente. Precisaríamos de 15 milhões a 15 bilhões de gigawatts de potência para empurrar essa nave a 1G. O que, diga-se de passagem, seria algo que você não desejaria fazer, pois toda a água escorreria para a parte traseira do habitat, derrotando completamente o propósito de um ambiente com gravidade rotacional, mas deixemos isso de lado. Isso equivale a 15 petawatts a 15 mil petawatts. O Sol despeja cerca de 170 petawatts sobre a Terra. Portanto, estamos falando entre a demanda energética para iluminar um continente até iluminar cerca de 86 planetas. E é preciso manter esse feixe ativo por quase 1 ano para atingir velocidades próximas à da luz. Por um lado, isso é apenas um lembrete de que naves grandes movendo-se em grandes velocidades exigem enormes quantidades de energia. Leva cerca de 85 horas nessa taxa de aceleração para atingir 1% da velocidade da luz. E nesse ponto você está a apenas cerca de 3 UA de distância. Lembrando que uma UA, ou unidade astronômica, é a distância da Terra ao Sol. Para um feixe tão poderoso, tanto a abertura na fonte quanto o espelho na nave precisam ser extremamente largos para não serem destruídos pela saída de energia.
Manter o feixe ativo é problemático porque pequenas perturbações podem desviar ligeiramente a nave do curso, e são necessários vários minutos para que um sinal de retorno indique como corrigir a trajetória. Esse problema só aumenta com a distância, e é por isso que os relés são tão valiosos. Mas ainda não precisamos deles para o foco do feixe. Mantenha esse feixe ativo por uma semana inteira, e você atingirá 2% da velocidade da luz, percorrendo 4 vezes mais distância. 12 UA, um pouco além de Saturno. 2 semanas e você estará a 4% da velocidade da luz, a 48 UA, adentrando o cinturão de Kuiper. Note que a velocidade aumenta de forma linear. Dobre o tempo de exposição, dobre a velocidade. 10 vezes o tempo de exposição, 10 vezes a velocidade. Mas a distância percorrida cresce com o quadrado desse tempo. E agora estamos chegando a distâncias onde seria ideal ter outro feixe assumindo o controle, ainda perfeitamente focado. É possível contemplar feixes com alcance de retransmissão de várias centenas de UA para aberturas muito largas. Mas isso serve apenas para mover enormes quantidades de energia. Os lasers de comunicação precisarão de relés muito mais próximos, pois terão menor potência e aberturas menores. Isso também será importante daqui a pouco, quando discutirmos se você está refocalizando um feixe ou absorvendo sua energia e sinal para depois enviar um novo a partir daquele ponto de retransmissão. Na prática, por mais incrível que soe acelerar a 1G, você não vai manter isso durante toda uma viagem até o ponto central em direção a Alpha Centauri, virando de cabeça para baixo no restante do percurso. Isso seria um desperdício de energia quase absurdo, além de colocar um megaláser extremamente poderoso nas mãos de pessoas que podem estar sendo dominadas por terroristas, e você nem sequer ouviria um rumor por alguns anos depois que eles começassem a tomar o controle e a redirecionar o alvo em sua direção. Sendo assim, um laser de menor potência empurrando as naves por mais tempo também funciona, mas tem um custo. Levamos uma semana para atingir 2% da velocidade da luz no caso de 1G. Se optarmos por uma aceleração suave de 5% de 1G, 20 vezes menor que a anterior, a água e a paisagem não vão se agitar por toda a parte no habitat rotativo, mas levamos 20 vezes mais tempo para atingir 2% da velocidade da luz, 20 semanas. O problema é que agora não estamos a 12 UA de distância como antes, mas a cerca de 240, 20 vezes mais longe. Para atingir 4% da velocidade da luz nesse ritmo, precisaríamos estar a cerca de 1000 UA, e não a 48 UA como antes. Desnecessário dizer que, se você estiver disposto a construir e alimentar mais retransmissores, não há limite fixo de distância para até onde você pode empurrar esse feixe, e, portanto, não há um teto absoluto de velocidade. Na prática, porém, 25% da velocidade da luz é onde os retornos decrescentes e os novos perigos começam a se tornar sérios. Acima disso, os benefícios de reduzir o tempo de viagem entre sistemas vizinhos diminuem, enquanto os riscos crescem de forma acentuada. A cada vez que você dobra sua velocidade, a energia de impacto de qualquer partícula de poeira que você atingir aumenta 4 vezes, já que a energia é proporcional ao quadrado da velocidade e piora ainda mais em velocidades relativísticas. Você também atravessa mais partículas por segundo, pois sua taxa de encontro é igualmente proporcional à velocidade, o que significa que o efeito dos danos que atingem a nave em qualquer segundo aumenta ao cubo da sua velocidade. Essa combinação faz com que grãos cada vez menores se tornem letais. Você precisa detectá-los a distâncias muito maiores e deve eliminá-los ou abatê-los de muito mais longe, enquanto os próprios sistemas de detecção e mitigação enfrentam limites cada vez mais severos. Em resumo, você pode superar distâncias com retransmissores, mas não pode escapar da física da velocidade. A partir de certo ponto, os custos de engenharia e operacionais para desviar de partículas minúsculas superam o tempo economizado. Existem maneiras de lidar com isso, especialmente à medida que a matéria se torna mais rara nas bordas da galáxia, e embora seja extremamente dispendioso em termos de energia, pode ser considerado aceitável para certas missões. Para saltos intergalácticos, com a intenção de colonizar uma galáxia inteiramente nova, você pode muito bem empurrar isso não apenas a 99% da velocidade da luz, mas a velocidades relativísticas com fatores significativos de dilatação temporal. Mas a 5% de 1G, para atingir 25% da velocidade da luz, você leva pouco menos de 5 anos para ganhar velocidade e terá percorrido cerca de 38,000
UA, um pouco mais de meio ano-luz. A partir daí, você pode cruzar até Alpha Centauri em cerca de 16 anos a mais e desacelerar da mesma forma, totalizando uma jornada de aproximadamente um quarto de século. Isso é bastante razoável como opção. E tudo isso usando um feixe de pouco menos de 1 petawatt de potência para empurrar uma nave com talvez 10,000 pessoas mais carga, implicando um grande e fino coletor de energia em forma de espelho, talvez a 1/10 de uma UA do Sol, com cerca de 100 km de comprimento e largura. Não é uma mega estrutura tão extrema assim, e provavelmente mais barata e fácil de construir do que a abertura de emissão menor, que está sendo alimentada por ela, e que já tem quilômetros de tamanho. Claro que são necessários relés na outra extremidade para desacelerar, mas vamos falar sobre um truque para isso mais adiante. Refocar o feixe versus regenerar o feixe. Normalmente, ao discutir relés de transmissão, considera-se que cada um gera um novo feixe a partir de reatores próprios a bordo, o que pressupõe reatores suficientemente poderosos, possivelmente de fusão, e também que não se usa uma grande lente para refocar esse feixe. O ponto crucial aqui é que um feixe já existente pode ser refocado por uma lente, desde que esteja dentro do comprimento de Rayleigh, e para um feixe UV de CN, gerado por uma abertura de 1 km de largura. Essa distância é de cerca de 52 UA, bem dentro do cinturão de Kuiper. Para uma abertura de 10 km, esse valor salta para 5.200 UA. A lente de refoco precisa ser consideravelmente maior do que a abertura para capturar tudo de volta, mas não de forma absurda, e alguma energia será perdida a cada etapa. Estamos falando de uma lente algumas vezes maior que a abertura original, perdendo apenas alguns por cento a cada vez. Então, mesmo um processo de relé com 100 etapas ainda é viável, ainda que marginalmente. O que é conveniente em cada ponto de relé, seja gerado ou refocado, é a possibilidade de redirecionar o feixe, evitando atrasos crescentes para manter o feixe focado em uma nave, que está acelerando e possivelmente derivando de forma imprevisível durante o processo. A nave pode ajustar o espelho, contraindo ou expandindo, para regular a potência e a direção do impulso com grande precisão. Então, provavelmente, o feixe é operado alguns por cento acima do necessário, e a nave usa esse excesso para garantir que está sempre na trajetória correta, contando também com sistemas de posicionamento ao longo do caminho, para verificações constantes. Sem mencionar que a nave pode ter combustível próprio a bordo para manobras adicionais, além de velas, reservas ou segmentos de velas substitutos caso algum seja danificado ou destruído. A suposição é que, em muitos casos, seria usado um sistema híbrido, especialmente com fusão nuclear disponível. Obtém-se a distância de relé ideal, e a partir de certo ponto em relação ao Sol, deixa-se de ter apenas espelhos de refoco, e passa-se a ter, a cada 10º ponto, um laser gigante alimentado por reator que renova o feixe. Isso contorna muitos dos problemas com naves vindo de outras direções em velocidades diferentes. E com o que fazer com a energia disponível quando não está em uso, que provavelmente alimenta habitats espaciais enquanto esses relés desviam energia noturna para lasers de transmissão, ou empurram blocos de gelo de volta ao sistema solar para a terraformação. Ajuda também que esses relés sejam bastante massivos ou que se empurrem mutuamente em algum momento, pois eles precisam empurrar na direção oposta àquela para a qual estão direcionando o feixe. Eles também podem estar aquecendo uma grande massa que serve para armazenar energia com eficiência moderada, e também como anteparo para o momento do feixe. Todo momento que atinge a lente e não é refocado em um novo feixe a empurra e a aquece. Então, contrapulsores são úteis, e esses podem ter íris que se fecham rapidamente, para receber um feixe de impulso de qualquer direção e ajustar a posição. As próprias estações emissoras provavelmente precisam ser estruturas extremamente massivas, o que faz sentido quando precisam estocar combustível, especialmente se tiverem que importá-lo diretamente de Júpiter. Em última análise, em uma rede completamente estabelecida. Você usa estrelas ou gigantes gasosos na outra extremidade como pontos de descarga de momento. Largura de banda interestelar. Vamos falar sobre largura de banda por um momento antes de discutirmos como implantar esse sistema.
Na verdade, todo o comércio, a governança e a comunicação pessoal entre os dois sistemas estelares provavelmente poderiam funcionar com um único link de 1 GB por segundo. Livros, tratados, mercados financeiros e até mensagens urgentes para entes queridos não exigem muitos dados. Um único laser óptico poderia lidar com tudo isso sem esforço. Mas um feixe de propulsão, o tipo que usaríamos para acelerar naves, também poderia transportar informações. E a largura de banda disponível seria absolutamente impressionante. Com ópticas de quilômetros de largura e lasers de gigawatts, você teria um laser de comunicação confiável e de alta largura de banda, além de toda a infraestrutura para futuras expansões, já que há muito mais para a largura de banda do que simples potência bruta. Uma civilização Kardashev 2 poderia querer trocar bibliotecas inteiras, arquivos planetários ou até mesmo uploads mentais em velocidades altíssimas. E mesmo para algo tão pesado em dados quanto a teletransportação por transmissão, há espaço para uma compressão inteligente. Afinal, você não precisa de um mapa exato de cada átomo do corpo humano. Você só precisa de informações suficientes para reconstruir a pessoa funcionalmente igual. Quem se importa se cada célula de gordura não está exatamente no mesmo lugar, ou se mutações menores forem silenciosamente corrigidas no processo, já que o mesmo DNA é utilizado em cada reconstrução. Provavelmente seriam usados muito mais lasers de menor potência para isso, possivelmente com retransmissores menores e mais frequentes ao longo do caminho. Mas eles poderiam operar nas mesmas redes de retransmissão sem nenhum problema. Afinal, uma rede de retransmissão estabelecida no espaço profundo pode se espalhar por toda parte e pode ter uma estação habitacional a milhares de quilômetros de cada uma de suas dezenas de antenas primárias, cada uma em comprimentos de onda ou frequências diferentes, conectadas por fibra óptica e supercondutores, que funcionam perfeitamente no vazio frio e profundo do espaço, a menos que você despeje uma quantidade enorme de energia neles. Retransmissores no espaço profundo podem se parecer mais com um kraken tentaculado do que com um cilindro ou anel. Estações de passagem. Para a maioria das pessoas, a ideia de ter uma estação de passagem entre sistemas estelares parece óbvia, especialmente em jornadas que duram décadas. No entanto, uma das coisas fundamentais sobre viajar pelo espaço vazio é que você não gasta combustível para manter a mesma velocidade. Você gasta combustível apenas no início e no fim da viagem. Então por que parar no meio do caminho? E a resposta é que, na maioria das vezes, você simplesmente não pararia. Esses retransmissores ao longo do trajeto têm muitas razões para se desenvolverem em grandes comunidades por conta própria, incluindo um intenso tráfego local de cargas. Mas naves parando neles para reabastecer não seria algo muito comum. Isso não significa que nunca aconteceria. Uma nave danificada poderia depender de um retransmissor para desacelerar e ser levada até ele para reparos. Esses retransmissores também poderiam reabastecê-las com matérias-primas, já que uma nave AARC pode estar limitada a acelerar a 5G, mas um feixe projetado para empurrá-la a essas taxas também poderia arremessar pods de reabastecimento a centenas de Gs. Imagine um pod de carga, nada muito delicado, preso ao equivalente a um guarda-chuva de grafeno brilhante e arremessado a 400 gramas de força. 5 horas e 5 UA depois, ele está a 25% da velocidade da luz e você estende o braço por uma escotilha e o captura. Um ser humano não conseguiria suportar isso, mas um pod de emergência preenchido com líquido respirável poderia permitir até 100 Gs e deixar alguém abandonar uma nave em que não queria mais estar, saltando em um pod de escape. Era apenas uma grande baliza com uma vela tipo paraquedas, que seria atingida por um feixe de energia durante um dia inteiro. Um módulo de 5 gravidades pode proporcionar uma viagem bastante desconfortável de algumas semanas, com o passageiro preso em redes de impacto, provavelmente mantido inconsciente de forma intencional, com equipamentos de suporte de vida bombeando sangue e mantendo as funções vitais. Nada extremamente sofisticado. 3 semanas depois, você deixa a nave AARC e pode permanecer na estação de retransmissão ou embarcar em alguma nave mercante que passa na direção oposta, pelo mesmo método, através de uma jornada de encontro a 3 unidades astronômicas. Para transferências casuais de uma gravidade, nenhum equipamento especial é necessário. Apenas um módulo hermético com 90 dias de suprimentos. Sem necessidade de geração de energia, talvez apenas uma bateria reserva. A própria nave pode empurrá-lo para trás por um momento com seu próprio feixe,
até que a estação receba a solicitação e calcule a trajetória. Então, os sistemas funcionam com energia captada do feixe, que ainda representa 1,5 gigawatt por tonelada de nave e tripulação. Nenhuma seção rotativa necessária, nada mais sofisticado do que a Estação Espacial Internacional, ou um abrigo de sobrevivência de curto prazo suficiente para essa nave de transferência. E quando falamos sobre a ética de enviar uma nave cheia de colonos ao espaço, não estamos imaginando um exílio lento e sem volta para a escuridão. A 1/4 da velocidade da luz, são apenas 1 ou 2 gerações até a próxima estrela, e as pessoas poderiam até retornar se quisessem. Conforme a região interestelar for sendo ocupada, seria possível saltar entre linhas de retransmissão em ângulos retos, como uma carona cósmica, percorrendo toda a galáxia. No fim das contas, o custo não é a tirania da equação do foguete com seus multiplicadores de combustível infinitos. É simplesmente a energia necessária para acelerar você e sua bagagem. Para 100 kg viajando a 25% da velocidade da luz, isso equivale a cerca de 300 quatrilhões de joules, aproximadamente 8 bilhões de litros de gasolina. Então sim, alguém extremamente rico poderia pagar por essa viagem, ou equivaleria à produção de um coletor solar de 1 km² próximo a Mercúrio, funcionando por um único ano. Nada disso é trivial, mas não é pior do que já gastamos hoje para alcançar a órbita. Em termos atuais, algumas toneladas de urânio custariam cerca de $1 milhão, e de tório talvez 15 mil, um preço que cairia drasticamente na era da indústria interplanetária, especialmente com os gigantes gasosos como vastos reservatórios. É um tanto absurdo citar os preços de hoje para as civilizações do amanhã. As pessoas quase certamente serão mais ricas, assim como alguém com um salário mínimo hoje vive melhor do que a maioria dos reis de outrora. A versão resumida: uma rede de retransmissão como essa poderia permitir viagens entre estrelas a uma fração considerável da velocidade da luz, com um custo de energia que não é apenas razoável, mas absolutamente acessível pelos padrões de uma civilização na escala de Kardashev. E como observação adicional, é possível refletir um laser em ângulo e, assim como navegar de través ao vento, isso permite movimento lateral. Não seria surpreendente se rotas bem estabelecidas entre sistemas principais utilizassem cadeias de retransmissão curvas, permitindo que as naves alterem o curso. Embora o foco aqui seja nas viagens, uma das principais funções dessas retransmissões é a comunicação. Isso levanta questões fascinantes sobre como civilizações poderiam se comunicar através de anos-luz usando rádio, lasers, sondas e redes de retransmissão, e como os atrasos de tempo, o ruído e os mal-entendidos moldam o tipo de civilizações que podem existir, seja para falar com alienígenas ou com colônias distantes e divergentes, ou máquinas que podem sobreviver a você. A comunicação interestelar exige esforços intensos e abordagens completamente novas. Implantando os relés. Você pode arrastar cada um desses relés lentamente, um por um, mas ainda assim precisa obedecer à tirânica equação do foguete. É possível acelerá-los a partir da origem, mas cada um precisa frear com seu próprio combustível. Mesmo assim, isso representa uma vantagem enorme. É perfeitamente viável alcançar uma velocidade de implantação de pelo menos 4% da velocidade da luz usando um motor Orion ou Medusa apenas para a frenagem. Isso significa que uma cadeia até um lugar como Alpha Centauri poderia ser estabelecida em pouco mais de um século. Existe um truque vindo das discussões sobre arcos coloniais que também ajuda aqui. Essas são estações enormes, com vários megatons cada, podendo carregar um grande espelho coletor de energia e um laser. Um módulo pode ser ejetado à frente da estação, abrir uma gigantesca vela solar para captar energia e momento da estrela-alvo e disparar um feixe para trás, ajudando a frear a estação principal. Encadear esses feixes também funciona. Lança-se primeiro uma grande estação terminal do nosso sistema a 10 ou 15% da velocidade da luz. À medida que ela se aproxima do destino, vai soltando uma cadeia de módulos menores. Cada módulo coleta energia da estrela que se aproxima, absorvendo fótons lentamente, e transmite essa energia de volta ao módulo anterior, e assim por diante, até que um módulo esteja lento o suficiente para entrar em órbita sem colidir. Esse módulo pode então disparar um feixe de impulso para frear a próxima nave ou estação maior. Provavelmente não são necessários mais do que meia dúzia de módulos sacrificáveis,
mesmo em velocidades relativísticas mais elevadas. Eles são facilmente automatizáveis, e a redundância é garantida levando unidades extras. Uma vez que a estação líder esteja parada, ela pode retransmitir o feixe para que vem atrás. O módulo interno, próximo à estrela, despeja o excesso de momento na própria estrela que, sendo ordens de magnitude mais massiva, não se moverá de forma perceptível, nem mesmo ao longo de bilhões de anos de uso regular. Com o tempo, toda a linha se posiciona com praticamente zero propelente gasto pelas naves principais. Em teoria, isso pode ser feito em velocidades muito elevadas, e o meio interestelar local pode ajudar na frenagem. Mas embora as naves em si não consumam propelente, os módulos que elas implantam têm massa que é perdida, funcionando essencialmente como propelente. Relés de buracos negros. Não há limite real para o tamanho ou a velocidade dessas cadeias. É perfeitamente concebível que elas se tornem centenas de anos-luz de extensão, partindo da Terra em todas as direções, ramificando-se e bifurcando-se pelo caminho, transportando sinais, pessoas e cargas. Vale notar que as naves de carga não precisam se mover na velocidade máxima nesses relés. Isso não é uma linha de trem onde ninguém pode ultrapassar ninguém. Os volumes cobertos por esses relés são imensamente vastos. As naves podem desviar a luz por reflexão em ângulo e se deslocar milhões de quilômetros para o lado da linha principal de lasers sem grande perda de eficiência. E esses não são os únicos tipos de relés. A própria natureza nos oferece alguns outros. Estrelas mortas, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros são os melhores pontos de apoio para isso. E buracos negros binários são os melhores de todos. Eles permitem desacelerações em alta velocidade ou mudanças de direção extremas, e também funcionam como incríveis amortecedores de momento para cadeias de retransmissão interestelar. Por isso, podem se tornar os grandes hubs dessas redes e das chamadas autoestradas de laser. Eles também podem alimentar essas estruturas com energia, como já foi explorado em estudos sobre tecnologias de buracos negros. E como detalhe final, o efeito de lente gravitacional de um corpo massivo, especialmente buracos negros combinados com a própria estrela local, pode ampliar drasticamente o alcance dos feixes de comunicação. Um efeito extremamente útil, mas a realidade é que as comunicações sempre serão muito mais baratas do que as viagens. Assim como enviar um e-mail para outro continente custa muito menos do que despachar uma encomenda física. No início, as colônias provavelmente vão aproveitar os links de comunicação já existentes com a Terra. Elas precisarão dessa capacidade, mas não a usarão o tempo todo. Com o tempo, algumas terão que pagar para aumentar a largura de banda interestelar, uma atualização cara que será repassada como um pedágio. Em maior escala, espera-se que surjam autoestradas de laser dedicadas entre os hubs mais movimentados, como da Terra para as Íades, com retransmissores maiores e linhas bidirecionais. Essas linhas não terão apenas custos de manutenção. Será preciso pagar para manter os caminhos livres de detritos e poeira, garantindo um trânsito mais seguro e veloz. Uma civilização com excesso de energia poderia transformar estações no espaço profundo em impulsionadores laser sob demanda. Por que não, se a capacidade já existe? Passagens tangenciais por uma bolha de pressão com 1 mês-luz de extensão e um simples pedido de impulso extra seriam algo comum, permitindo que patrulhas e operações logísticas funcionem sem necessidades absurdas de combustível. Provavelmente haverá muito mais retransmissores para informação do que para momento, mas pequenos pods de carga, como uma tonelada de discos rígidos ou genomas congelados, poderiam viajar com propelente mínimo e assistência laser ocasional. Esses impulsos não precisam ser contínuos. Com energia e largura de banda excedentes, seriam econômicos o suficiente para criar um surpreendentemente movimentado mercado de correios interestelares. Por que arriscar a descriptografia de dados quando uma pequena vela com um pacote de 100 gramas pode fazer a viagem apenas um pouco mais devagar que a luz, impulsionada por pequenos lasers de comunicação? No fim, as retransmissoras interestelares são muito mais do que simples infraestrutura. Elas são as artérias de civilizações que se recusam a ser limitadas pela distância ou tiranizadas pela equação do foguete. Cada feixe de luz conectando uma estrela a outra carregará não apenas energia e dados, mas cultura e comércio. O pulso compartilhado de uma espécie se espalhando pela escuridão. Cada estação retransmissora se torna ao mesmo tempo um farol e um lar,
guiando viajantes enquanto sustenta seu próprio pequeno mundo. E talvez não tão pequeno assim. Uma estação próxima a um planeta errante modesto poderia sustentar muitas vezes a população atual da Terra. A mesma luz que um dia iluminou nosso caminho pelos mares pode um dia traçar nossa rota entre as estrelas. E talvez, quando finalmente olharmos para trás a partir de 1000 sóis de distância, percebamos que a verdadeira conquista não foi escapar do berço, mas construir as pontes que nos mantêm para sempre conectados.